Queridos, nós vamos fazer aqui um resumo do capítulo 11, que vocês já fizeram o estudo dirigido. O capítulo 11 ele vai trabalhar todo o processo de reprodução e variabilidade e a relação entre os dois. Quando a gente no começo do ano trabalhou bastante essa questão da reprodução, então nós vamos relembrar os dois conceitos aqui de reprodução. Quando a gente fala de reprodução, nós temos a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, não ocorre o envolvimento, a troca de material genético. Então, um único ser pode dar origem a outros indivíduos iguais a ele, seja por bipartição, por brotamento, né? Qual é a vantagem disso? Não depende de um outro ser. Qual é a desvantagem disso? Todos são iguais? Claro, podem sofrer mutações genéticas, né, que os tornem diferentes, como acontece com as bactérias, pode, mas na sua maioria são todos iguais, e aí vão estar suscetíveis a pragas, a predadores, né, pelo fato de serem iguais. Na reprodução sexuada, eu vou ter a variabilidade genética, que vai fazer com que os meus indivíduos se tornem diferentes, né? Lá no começo do ano, quando nós falamos justamente da nossa diferença, né? E que nós somos diferentes dos nossos irmãos, né? Nós temos características, compartilhamos de características, mas somos diferentes. Por quê? Porque nós viemos da união de um óvulo e de um espermatozoide diferente, né? Então isso nos torna diferentes, mais resistentes, né? Então, essa é a vantagem da reprodução sexuada sobre a assexuada. Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre os gametas, né? Quando a gente fala de gametas, nós estamos falando de dois tipos de células aqui, que é o óvulo e o espermatozoide. O que significa esse N que a professora colocou aqui do lado? Significa que ela é uma célula haploide. O que é uma célula haploide? É uma célula que tem 23 cromossomos, né? Todas as células do nosso corpo, exceto o óvulo na menina e o espermatozoide no menino, são células diploides, né? A gente vai ver a expressão 2Ns. 2Ns quer dizer 46 cromossomos. Então, todas as células do nosso corpo são diploides, exceto o óvulo e espermatozoide. O encontro do óvulo e do espermatozoide vai dar origem a um zigoto. Esse zigoto, sim, é 2Ns, né? Então, ele tem 46 cromossomos, que vai passar por um processo de divisão celular, a mitose, né? E vai se tornar um novo indivíduo, tá? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a formação dos gametas. Gametogênese. Gênese, que significa origem. Então, origem dos gametas. Aonde ocorre a gametogênese? Ocorre nas gônadas. Quem são as gônadas? O ovário e o testículo. O ovário na menina e o testículo no menino, né? Que características vão distinguir os machos das fêmeas? Existem as características primárias, né? Que já são as que nascem, né? O sexo, né? As características que a gente visualiza, e existem as características secundárias que começam a aparecer com a presença dos hormônios. Vou trazer a nossa espécie como exemplo. Na fase da adolescência, começam as características secundárias a aparecer tanto no menino quanto na menina. E isso faz com que a gente se torne diferentes, né? Características sexuais distinguem os machos das fêmeas. Quando a gente fala na produção de gametas, nós temos os dioicos e os monoicos, né? Quando a gente fala em fecundação, deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Fecundação, nós temos dois tipos de fecundação, interna e externa. Fecundação interna, dentro do corpo, né? Essa fecundação, ela é mais segura, né? Ela não precisa de uma liberação, não precisa da produção de um número tão grande de gametas, nem masculino nem feminino. Por quê? Porque ela se realiza dentro do corpo, então tem proteção, a chance de fecundação é maior, né? A chance de sucesso no processo reprodutivo é maior. Numa fecundação externa, né?
tem todos os fatores do ambiente, né? A fecundação, por exemplo, ocorre com peixes, com anfíbios, né? Ela é externa, então a liberação do gameta masculino e a liberação do gameta feminino é no ambiente. Então ali vai existir fatores do ambiente como luz, temperatura, vão existir os predadores, então precisa ser produzido pelo indivíduo um número maior de gametas do que aqui na fecundação interna. Tá? Por quê? Porque muitos desses gametas acabam se perdendo e não ocorrendo a fecundação, não ocorre o encontro, né? Então, quando a gente fala de gametogênese, estamos falando da origem, gênese, origem, aqui, gênese, origem dos gametas. Existem algumas estratégias evolutivas diferenciadas, né? Que vocês já estudaram aí, né? Que é a partenogênese, a poliembrionia, a pedogênese e a neotonia, né? Então, são estratégias evolutivas diferentes que aparecem. Eu não vou me ater muito a isso porque nós não temos tempo e aí nosso vídeo vai ficar muito longo. O livro está bem explicadinho, qualquer coisa me chamem que eu ajudo vocês. Vamos aqui para gametogênese de fato, que é a espermatogênese e a ovogênese. Espermatogênese, formação do espermatozoide. Ovogênese, formação do óvulo. Percebam o desenho aqui, ó. Sempre lindo, né? Porque eu continuo desenhando muito bem, obrigada. Então, a formação do espermatozoide, ela vai ocorrer em algumas etapas, né? Aqui, por exemplo, a professora desenhou a formação do espermatozoide, quais são as etapas, e a formação do óvulo, quais são as etapas. O que vai acontecer aqui? Quando a gente fala em formação de gametas, nós estamos falando de meiose. Meiose é o tipo de divisão celular, né? Onde um indivíduo vai dar origem a 4 indivíduos com o número reduzido de cromossomos. Então, um indivíduo com 46 vai dar origem a 4 com 23 cromossomos. A meiose ocorre no nosso corpo para a formação de gametas. Para todos os outros processos do nosso corpo, ocorre o processo de mitose. Então, tem a primeira etapa que é o germinativo, que forma-se uma estrutura chamada espermatogônia. Onde ocorre a espermatogênese? Né? No testículo, dentro dos túbulos seminíferos. Né? O testículo ele precisa de uma temperatura mais baixa do que o corpo do homem para a formação do espermatozoide. Funciona para que ele produza espermatozoides eficientes, a temperatura tem que ser 34 graus, né? E a temperatura do nosso corpo, ela é por volta de 36,9, 36,8, 35,9 em algumas pessoas, né? Então, para a formação do espermatozoide, a temperatura é importante, ela ocorre lá dentro dos testículos, nos túbulos seminíferos. A testosterona é o hormônio, né, que participa dessa produção do espermatozoide. Então, o germinativo é a primeira parte, a primeira etapa. Depois nós temos a etapa de crescimento desse espermatozoide, que passa a se chamar espermatócito 1, a fase de maturação, né? E aí a espermiogênese, que é o quê? Que é quando essa célula se transforma de fato num espermatozoide, com aquele formato que a gente conhece que está aqui no meu desenho, né? Então, primeiro a célula aumenta de tamanho, né? Nós temos uma célula 2N igual a 46 cromossomos. Essa célula 2N46 sofre meiose, e aí a primeira etapa da meiose a gente diz que é uma divisão reducional. Por que reducional? Porque eu vou dividir a quantidade de cromossomos que eu tenho de 46 para 23. Então, eu vou ter duas células N com 23. E aí, essas duas células N com 23 vão se dividir novamente, agora não mais reducional, e sim equacional. E aí, vai formar-se 4 células com 23. Então, aqui no início eu tinha 46, uma célula. No final, eu vou ter 4 células com 23. Então, essa é a espermatogênese, formação do espermatozoide. Ocorre durante a vida do homem toda, né? Claro que na fase adulta, jovem, ela é mais eficiente e ela vai perdendo eficiência conforme a idade. A eficiência que a professora fala é na qualidade da produção das células, né? Na produção, indivíduos mais jovens produzem células mais com uma qualidade melhor.
A ovogênese, que é a formação do óvulo, ela tem uma diferença aqui. Primeiro, ela ocorre quando a menina ainda está lá na barriga da mãe, né? Então, ocorre a fase germinativa, que é a ovogônia, a fase de crescimento, de maturação, só que vai se formar no final somente um ovócito. Os outros a gente chama de glóbulos polares, que vão alimentar e vão auxiliar esse ovócito. Aí ele só vai se chamar óvulo a partir do momento que ocorre a fecundação. Quando ocorre a fecundação, a meiose 2, que é a fase equacional, se completa, tá? Até então, não tem ainda a fecundação, a gente chama de ovócito 2, né? E aí, forma-se na primeira fase, que é reducional, o ovócito 2 e um glóbulo polar. A partir do momento que ocorre a meiose 2, que se completa com a fecundação, forma o óvulo, que é N, e mais 3 glóbulos polares, né, que vai dar origem a um novo indivíduo. E por fim, nós temos aqui o processo de fecundação, que nada mais é do encontro do óvulo, né? O óvulo, qual a diferença de óvulo e espermatozoide? O óvulo é uma célula maior, né? Ele é imóvel, diferente do espermatozoide, que tem mobilidade, ele tem o flagelo, né? Porque ele precisa chegar até o óvulo, né? Então ele é menor. A partir do momento que um espermatozoide entra no óvulo, ninguém mais entra, o óvulo fica selado, né? Nós já falamos isso lá no começo do ano, a formação dos gêmeos ocorre depois disso, não é porque 2 espermatozoides entram no óvulo, né? E aí, então, o ovócito secundário, com a ocorrência da fecundação, conclui a segunda divisão da meiose, formando o óvulo e um segundo corpúsculo polar que vai auxiliar neste óvulo, né? Então, isso seria basicamente o resumo do capítulo. Junto com o vídeo, vai ter uma atividade para vocês fazerem e qualquer dúvida me chamem, tá?